Bom dia, pessoal. Então, chegamos aí o nosso último dia de aula, né? Então, vamos fazer a correção das últimas atividades aí do caderno de vocês. E desde já desejo boas férias para vocês e até o nosso retorno em agosto, se Deus quiser. Então, nós vamos corrigir aqui a atividade do dia 18/6, que foi na quinta-feira. Fatório e os polinômios. Letra A. 4x mais 4y. O que eles têm em comum? O 4. Então, dividindo 4x por 4, encontramos o x, mais 4y por 4, y. Então, a forma fatorada, 4 que multiplica x mais y. Na letra B, nós temos a ao cubo mais a à sexta. Então, nós vamos colocar em evidência, colocando em evidência o a ao cubo. Então, a gente pega o menor expoente. A ao cubo dividido por a ao cubo, 1, mais a à sexta dividido por a ao cubo, a ao cubo. Então, a fatoração da letra B, a ao cubo, que multiplica 1 mais a ao cubo. Na letra C, nós temos 14x ao quadrado menos 42x. O 14 e o 42 têm o divisor comum, o 14. E o x também está comum, eu pego de menor expoente. Então, dividindo 14x ao quadrado por 14x, nós encontramos o x. Menos 42x dividido por 14x, nós temos 3. Então, a forma fatorada da letra C é 14x, que multiplica x menos 3. Na letra D, nós temos 6x mais 6y é igual a x mais a y. Então, nós temos 4 termos. Então, nós vamos agrupar de 2 em 2. Então, eu vou resolver o 6x com 6y e depois a x com a y. Então, aqui o fator comum vai ser o 6. 6x dividido por 6, x, mais 6y dividido por 6, y. Sinal que separa o agrupamento. Agora, o que eles têm em comum é o a. Ax dividido por a, x, mais AY dividido por AY. Então, os dois parênteses são iguais. Então, estou colocando o x mais y em evidência. Dividindo 6, que multiplica x mais y com x mais y, x mais y com x mais y a gente simplifica, sobrou 6. Mais, agora outra divisão. A que multiplica x mais y dividido por x mais y com x mais y simplifica, sobrou o a. Então, a minha fatoração, x mais y, que multiplica 6 mais a. Letra E, 2a mais 2n mais ax mais nx. Então, separando aqui os agrupamentos, o primeiro agrupamento eu tenho 2a mais 2n. Então, coloquei o 2 em evidência. 2a dividido por 2, a. 2n dividido por 2, n. Os dois últimos termos têm em comum o x. O sinal que separa o agrupamento é o mais. Coloquei o x em evidência. Ax dividido por x, a. Nx dividido por x, n. Então, os dois parênteses estão iguais, então eles agora é o nosso fator comum, a n. Agora, vamos dividir. 2 que multiplica a n dividido por a n. A n com a n eu simplifico, sobrou 2. Então, coloco 2 dentro do outro parêntese. A outra divisão, x que multiplica a nx dividido por a nx. A mais n, a nx não, desculpa. X que multiplica a n dividido por a n. Então, a mais n com a mais n, eu simplifico.
Então, sobrou o x. Então, a nossa fatoração é A mais N, que multiplica 2 mais x. Na letra F, nós temos x ao cubo menos x ao quadrado mais x menos 1. Também temos 4 termos. Então, vou separar os dois primeiros e depois os dois últimos. X ao cubo com x ao quadrado, eles têm em comum o x, então eu pego o de menor expoente, o x ao quadrado. Agora vamos dividir. X ao cubo dividido por x ao quadrado, nós vamos ter o x. Então, tá aqui o x. Menos x ao quadrado dividido por x ao quadrado vai me dar o 1. Agora, o x e o 1, o que eles têm em comum? O 1, porque o x aqui está acompanhado do 1, ó. Então, eu coloquei o 1 em evidência. X dividido por 1, x. Menos 1 dividido por 1, 1. Então, os dois parênteses estão iguais. Então, eu coloco parêntese agora em evidência. X menos 1. Então, tá aqui. Agora, a gente vai dividir. X ao quadrado vezes x menos 1 dividido por x menos 1. X menos 1 com x menos 1 a gente simplifica, sobra o x ao quadrado. Então, tá aqui dentro do parêntese. A outra divisão. 1 que multiplica x menos 1 dividido por x menos 1. Simplifico x menos 1 com x menos 1, sobrou mais 1. Então, a fatoração da letra F é x menos 1, que multiplica x ao quadrado mais 1. Na letra G, eu tenho uma diferença de 2 quadrados, porque os dois termos são quadrados perfeitos, tem raiz exata. Então, a raiz quadrada de A ao quadrado é A, e a raiz quadrada de 4 é 2. Então, um parêntese positivo e um parêntese negativo. A mais 2, que multiplica A menos 2. Na letra H, eu também tenho uma diferença de 2 quadrados. Então, eu vou extrair a raiz de m à quarta e vou extrair a raiz de 16. A raiz de m à quarta é m ao quadrado. A raiz de 16 é 4. Então, nós temos m ao quadrado mais 1 vezes, m ao quadrado mais 4 vezes m ao quadrado menos 1. Na letra I, também é uma diferença de 2 quadrados. Então, nós vamos extrair a raiz de 25x à sexta e depois a raiz de y ao quadrado. Raiz de 25 é 5, de x à sexta é x ao quadrado. E a raiz de y ao quadrado é y. Então, temos 5x ao cubo mais y vezes 5x ao cubo menos y. Na letra J, nós temos a expressão x ao quadrado menos 8x mais 16. Então, agora eu tenho um trinômio. Vamos ver se ele é quadrado perfeito. Então, vamos extrair a raiz do primeiro termo. Raiz de x ao quadrado é x. E a raiz do último termo, que é 16, que é 4. Multiplicando por 2 as raízes. 2 vezes x vezes 4, 8x. É meu termo do meio. Então, é um trinômio quadrado perfeito. Raiz do primeiro termo, sinal do termo do meio, raiz do último termo, e eu elevo ao quadrado. X menos 4 ao quadrado. Letra K. 1 menos 6A mais 9A ao quadrado. Então, vamos lá. Tirar a raiz do primeiro termo. Raiz de 1 é 1. Raiz do último termo. Raiz de 9A ao quadrado, 3A. Multiplicando as raízes por 2, eu encontrei o 6A, que é o termo do meio. Então, a fatoração. Primeira raiz, tá aqui. Sinal do termo do meio é o menos. E a segunda raiz está aqui, elevei ao quadrado. Então, a nossa fatoração, 1
menos 3A ao quadrado. Letra L, x ao quadrado mais 20x igual a 100. Extrai a raiz do x ao quadrado, que é x, extrai a raiz do 100, que é 10. E multiplico por 2. 2 vezes x vezes 10, 20x. Então, a primeira raiz, x. Sinal do termo do meio, mais. A segunda raiz, 10, elevei ao quadrado. X mais 10 ao quadrado. Questão 2. Sabendo que A mais B é 8 e que C é 2, qual o valor numérico da expressão AC mais BC? Então, vamos fatorar a nossa expressão. O que os dois termos aqui têm em comum? O C. Então, AC dividido por C me dá o A. Mais BC dividido por C me dá o B. Agora, vamos substituir aqui os valores. Ó. Ele falou que o C vale 2 vezes A mais B, que vale 8. 2 vezes 8, 16. A atividade do dia 19/6. Fatorando a expressão 3xy menos 9xy ao quadrado, obtemos. Então, vamos ver se é uma diferença de 2 quadrados. O 36, ele tem raiz exata, mas o x e o y não tem como extrair a raiz. O 9 tem raiz exata, mas o x não tem como extrair a raiz. Então, aqui eu não tenho um quadrado, eu não tenho a diferença de 2 quadrados. Então, o que a gente vai fazer para fatorar? Fator comum em evidência. Então, nós vamos ver o que eles têm em comum. O 36 e o 9 têm o divisor, que é o 9. Então, coloquei o 9 em evidência. O x está comum, então coloquei o x em evidência. O y também está comum. Eu peguei o de menor expoente. Então, o meu fator comum é o 9xy. Agora, vamos dividir. 36xy dividido por 9xy vai me dar 4. Menos 9xy ao quadrado dividido por 9xy vai me dar o y. Então, a alternativa correta é a letra A. 9xy que multiplica 4 menos y. Questão 2. Fatore A mais 4 ao quadrado menos A mais 3 ao quadrado. Então, a primeira coisa é desenvolver os parênteses. Então, no primeiro parêntese, a gente tem o quadrado da soma e no segundo parêntese também a gente tem um quadrado da soma. No meu primeiro parêntese, o primeiro termo é o A, o segundo termo é o 4. Então, jogando na fórmula. Primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. Menos, também joguei na fórmula. Primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado. Agora, vamos resolver as potências e as multiplicações. Repetir o A ao quadrado, 2 vezes 4, 8A, então mais 8A, mais 4 ao quadrado, 16. Agora é uma subtração, então nós vamos ter que trocar os sinais. Mais com menos, menos, A ao quadrado, tirei do parêntese. Mais com menos, menos, 2 vezes 3, 6 vezes A, 6A. Mais com menos, menos, 3 ao quadrado, 9. Agora, vamos resolver os termos semelhantes. Mais A ao quadrado com menos A ao quadrado, eu posso cortar, que isso aqui dá 0. Mais 8A com menos 6A, subtrai e conserva o sinal do maior, 2A. Mais 16 com menos 9, subtrai e conserva o sinal do maior,
mais 7. Então, o resultado dá 2, é 2A mais 7. Questão 3. A expressão m ao quadrado menos 40m mais 400 é um trinômio quadrado perfeito? Então, vamos tirar a prova. Raiz do primeiro termo, m ao quadrado, é m. Raiz do último termo, de 400, é 20. Multiplicando por 2 as raízes, 2 vezes m vezes 20, vai me dar 40m, que é o termo do meio. Então, fatorando, parêntese, a primeira raiz é m, o sinal do termo do meio é menos, a segunda raiz é 20, elevei ao quadrado. Então, sim, a expressão é um trinômio quadrado perfeito. E, para terminar, a atividade do dia 29/6. Uma das seguintes igualdades está errada. Qual delas? Então, na letra A, nós temos 2A menos B vezes 2A mais B. Então, acrescenta esse B aí, gente, que foi faltando, tá? Então, nós temos aqui um produto da soma pela diferença de dois termos. Então, o nosso primeiro termo ao quadrado é 2A ao quadrado, que vai dar 4A ao quadrado. O segundo termo é o B. Então, o segundo termo ao quadrado, B ao quadrado. Então, a primeira alternativa, ela está certa. A segunda alternativa, nós temos um quadrado da soma de dois termos. O primeiro termo é 2A e o segundo termo é 2B. Então, se eu pegar aqui, primeiro termo ao quadrado, então 2A ao quadrado vai me dar 4A ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8AB. Então, aqui ele colocou 4AB. Então, aqui que está o nosso erro, ó. Então, a alternativa errada é a letra B. E a questão 2, ele está perguntando que um dos monômios seguintes não é do terceiro grau. Qual é esse monômio? Então, o primeiro, 3A ao quadrado B, a gente soma os expoentes. 1 mais 2, 3. Então, aqui é do terceiro grau. 3AB ao quadrado, eu somo os expoentes. 1 mais 2, 3. Então, ele é do terceiro grau. Na letra C, eu tenho 6C ao cubo. O expoente aqui é 3, então ele é do terceiro grau. E a letra D, 3AB. O expoente é 1, o expoente é 1, 1 mais 1, 2. Então, a letra D é de segundo grau. Então, a alternativa aí é a letra D.